Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos e ler o Salmo de número 5. Salmo de número 5. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e acode o meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e como escudo o cercas da tua bondade. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus, que a nossa alegria, Deus, como declara o salmista, Senhor, seja colocada, Senhor, no Senhor, Pai. Nos ensina, Pai. Nos ensina mesmo, Senhor, porque nós somos tentados, Senhor, a mudar de ânimo, Senhor, a mudar o intento do nosso coração por causa das circunstâncias desse mundo, Pai. Mas se a nossa alegria, Pai, estiver no lugar certo, Pai, se a razão da nossa alegria, Pai, for te agradar, Pai, agradar o teu coração, Senhor, então a nossa alegria, Pai, a nossa paz, a paz que excede em todo entendimento, Senhor, ela vai preencher o nosso coração, independente das circunstâncias, Senhor. Nos ajuda, Pai, a apreciar também esses momentos, por mais dolorosos que sejam, esses momentos, Pai, onde nós sofremos, Senhor, mas aproveitá-los, Senhor, porque são momentos, Pai, onde nós nos achegamos aos Teus pés, Senhor, nos achegamos à Tua presença, Senhor. Nós queremos Te dizer, Pai, que se essa for a forma que o Senhor quer usar, Pai, se for a única forma que nós venhamos a entender, Deus, é melhor que seja assim, é melhor que nós estejamos passando por desertos, mas tendo o Senhor bem por perto, Pai. Nos livra de nós mesmos, Senhor, nos ajuda, Senhor, porque não precisava ser assim, Pai, mas nós somos homens, mulheres, Senhor, nós somos um ser humano, Pai, de dura serviço, Senhor, um povo, Pai, que constantemente se rebela contra o Senhor, Pai, contra a Tua palavra, contra os Teus caminhos, contra aquilo que o Senhor estabeleceu, Pai, perdão, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a lembrar, Deus, nos ajuda, Pai, a trazer à nossa memória aquilo que diz a Tua palavra e viver, Pai, e viver baseado naquilo que nós sabemos e dizemos crer, Pai. Em Teu nome que nós oramos nessa noite. Amém. Irmãos, nós temos falado, né, como todos já sabem, inclusive a gente já está repetindo, né, a sequência, né, de salmos de lamento, louvor e adoração, não necessariamente nessa ordem. E uma coisa que o pastor estava comentando, a gente estava comentando, né, na hora de escolher essa nova série, enquanto a gente não vai para o próximo livro continuamente, é que, na verdade, esses salmos a gente vai perceber, e hoje vocês já vão notar isso, alguma semelhança com os outros modelos de salmo de lamento, quando a gente vê um salmo de louvor, de adoração. O que vai mudar é o motivo do louvor, é o motivo da adoração, é o motivo do lamento. Mas vocês vão ver que a forma que o salmista expressa essa dor que ele está sentindo, essa angústia do coração dele, o que vai mudar vai ser basicamente o motivo, né? Não sei se os irmãos lembram, mas o primeiro salmo de lamento que a gente viu, o motivo era os pecados, né? O salmista lamentava diante do Senhor por causa dos seus pecados. Os seus pecados causavam nele uma angústia e o fazia lamentar por causa deles.
Hoje a gente vai ver um outro motivo, né? A gente vai ver que aqui o salmista está lamentando por causa dos mentirosos, porque a mentira provoca grande destruição e ela era algo com o qual o salmista, aqui no salmo, no caso, né, o rei Davi, ele estava experimentando. O texto, irmãos, então, para a gente ver ele de forma mais setorizada, né, vamos dizer assim, esses 3 primeiros versículos, ele é o apelo de Davi, ele é o endereçamento de Davi, a quem Davi está clamando. E é principalmente essa parte que eu quero chamar a atenção, como é parecida, né? Toda vez que Davi vai lamentar, toda vez que Davi se dirige ao Senhor, ele começa a identificar esse Senhor que é rei, esse Senhor que é Deus, esse Senhor que é o Deus da aliança, né, que é quando está o nome do Senhor grafado em letras garrafais, né, em caixa alta aqui, o Senhor da aliança, é a esse Deus que Davi, ele se dirige. Um Deus ao qual ele clama, um Deus ao qual ele geme diante dele, ao qual ele implora que ouça a sua voz, ouça a sua oração. E o pastor também tem falado, irmãos, assim, e só enfatizando, porque, como eu disse, existe essa semelhança, né, entre todos os salmos de um mesmo tipo, é que lamento é diferente de murmuração. E uma das coisas, além de tudo que ele já falou, é quando você é um endereçamento daquilo que você está, para quem você está reclamando. Já perceberam como muitas vezes a gente reclama de algo e de alguém para alguém, outra pessoa que não é a que você está reclamando e que não vai conseguir resolver seu problema? Já pararam para pensar nisso? Quantas vezes a gente vai dizer bem assim, olha, fulano de tal me incomodou, fulano de tal me feriu, ele fez isso, eu acho que ele deveria fazer aquilo, outro. Agora, por que não falar para a pessoa, né, irmãos? Para a pessoa que poderia, quebrantada pelo Senhor, né, nesse momento, um irmão em Cristo, poderia ouvir aquilo que você tem a dizer. E então, dá oportunidade para o irmão se arrepender do seu pecado. Às vezes o irmão não tem nem a oportunidade de se arrepender do seu pecado. E eu fiquei pensando como muitas vezes a gente endereça essa queixa à pessoa errada. E me lembrei da história de Eliseu, né, e a sunamita. Eliseu, o sucessor de Elias, né, lá no 2º livro de Reis, ele está passando então por essa cidade de Sunem, e essa mulher hospeda ele na sua casa, ela acaba construindo um quarto para ele na sua casa, e aí ele quer agradar aquela mulher, ele quer de alguma forma encontrar uma forma de abençoar aquela mulher e pergunta, eu posso interceder para você perante o rei, perante o chefe da guarda? E ela, não, eu estou bem, eu tenho tudo o que eu preciso. Ela não pede nada para ele. E o Geazim, né, o serviçal ali de Eliseu, o moço de Eliseu, ele fala, mas ela não tem filhos, o marido dela é velho, eu acho que ela gostaria de filhos. Olha que coisa, né? E sem ela pedir nada, Eliseu diz para ela que ela vai ficar grávida e vai ter um filho. Ela não acredita muito, mas daqui a 1 ano ele volta lá e ela está com o bebê nos braços, né? E um dia esse menino cresce, vai para o campo onde o pai está trabalhando, passa mal, tem uma dor de cabeça muito forte, e o pai manda o menino de volta para casa, manda levar ele para casa, e o menino acaba morrendo nos braços de sua mãe, né, no colo da sua mãe. E é aí que o texto fica interessante, né, porque a mãe fecha simplesmente a porta do quarto, vai falar com o esposo, irmãos, ela não conta nem ao esposo. Ela simplesmente pede, ajeita ali o cavalo, né? Ajeita ali a mula, coloque ali a sela e que eu vou sair. Ele, você vai fazer o quê? Ela disse, não, é coisa minha, não é coisa aí, eu vou resolver ali um problema. E ela vai, e quando Elias vê ela se aproximando, ele manda Geazi até ela perguntar se está tudo bem, e ela disse, não, está tudo bem. Porque ele não era a pessoa que podia resolver o problema dela, irmãos. O marido dela, por mais que amasse ela, por mais que amasse o filho dela, ia ficar triste por o que tinha acontecido, não podia ajudar ela. Mas quando chega diante de Elias, diante daquele que era a boca de Deus na terra, o profeta do Senhor, o representante do Senhor naquele momento, ela se derrama perante ele, ela chora, ela clama, ela diz, eu nunca nem te pedi um filho, mas você me deu esse filho, você orou para Deus por esse filho, né? E agora, você fez isso só para eu sofrer? Só para depois Deus tirar ele de mim? Ele disse, não, leve aqui esse cajado, faça isso. Ela, de jeito nenhum, o Senhor vai comigo.
E ela insiste, e ela clama ali, e ele vai com ela, e o filho daquela mulher volta à vida. Irmãos, Davi, ele sabia para quem se dirigia, ele deixa claro que ele sabe, o único que pode atender a sua oração, o único que pode, de fato, fazer algo, acudi-lo, aquele que pode responder à sua voz, responder ao seu gemido, e é por isso que ele apresenta a oração, e o final do versículo 3 fala que depois de apresentar a oração, ele fica esperando, né? E esperar... Tem uma música até de Marcos Almeida, né, meu xará, em 2 sentidos, né, nome e sobrenome, que fala que esperar é caminhar. Eu acho interessante essa música, porque às vezes a gente vê esse verbo, né, essa expressão esperar, de uma forma muito passiva, né? É ou não é? A gente sempre pensa, esperar é assim, né? Eu cruzo os braços e espero, né? Simplesmente. E realmente a palavra não é... Você não pensa errado, não, quando você pensa em esperar. Mas, nesse texto especificamente, né, na língua original, no que ele foi escrito, esperar, ele não é um verbo que é passivo. É um verbo ativo. Não é esperar no sentido de contemplar, mas é esperar na certeza de que aquilo vai acontecer. É mais no sentido de realmente saber que Deus vai responder. E a gente viu também, né, lá no Salmo de número 3, que a gente viu, acho que foi o primeiro Salmo que a gente viu dessa série, que Davi, ele tinha essa experiência com Deus, né, irmãos? Ele conseguia fazer isso, esperar, porque ele sabia que Deus já o havia respondido antes e que ele iria responder de novo. E me lembra muito também essa expressão, o profeta Abacuque também, né, que depois de se queixar perante Deus, depois de lamentar um capítulo inteirinho para Deus, porque ele estava permitindo que aquela violência estivesse acontecendo, ele se vai para a torre de vigia no capítulo 2 e ele espera a resposta que Deus vai dar. Ele simplesmente espera a resposta que Deus vai dar. E às vezes os crentes, irmãos, têm um problema muito sério, né? Que é não entender como Deus fala. Porque essa ideia de esperar o que Deus vai dizer, a gente não entende exatamente em que situações... Em que situações não, melhor dizendo, o que é que você espera ouvir? O problema não é Deus falar, o problema é o que você espera ouvir. Se você chega para ele e pergunta assim, Deus... Eu quero que o Senhor me diga com quem eu vou casar. Eu quero saber o nome dessa pessoa, né? Me manda o nome, endereço, né? O WhatsApp, né? De preferência, o link do Instagram, né? Eu quero saber quem é essa pessoa. Me diga quem é essa pessoa. E eu vou esperar. E aí você espera. E é muito improvável. Não estou dizendo que ele não vai fazer porque ele é Deus, né? Ele vai fazer se ele quiser, quando ele quer. Mas é improvável, né, irmãos, que você receba uma resposta. Você vai esperar muito. Porque a forma que Deus fala, e Hebreus fala isso, né, na abertura da carta aos Hebreus, é que Deus, por muitas vezes, falou de muitas maneiras aos pais, pelos filhos, pelos profetas, mas nos últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu o herdeiro de todas as coisas. Ele fala, irmãos, quando a gente abre a palavra, a gente só vai... silenciar Deus, entre aspas, né? Bem entre aspas aqui, a gente só não vai conseguir ouvir Deus se a gente não abrir a palavra dele e ouvir ele. E se você abre a palavra dele, se você busca nele, você vai encontrar na palavra dele, sabe o quê? Aquilo que você deve procurar no seu esposo, na sua esposa. Você vai encontrar princípios, você vai encontrar na Escritura aquilo que você deve procurar na pessoa com quem você vai casar. Você não vai encontrar o nome dela, mas você vai encontrar esses princípios. Sabe por que muitas vezes a gente queria que Deus falasse o nome? Porque a gente não queria errar, né? A gente não queria passar por uma decepção, não queria escolher errado, né? A gente queria ter essa confiança, né? Porque, se afinal de contas, Deus me mandasse o Instagram da pessoa, né? Não tinha erro, né? Deus me mandou, vai dar certo. A gente tem muito medo de errar. A gente não tem medo de tomar decisões, né, irmãos? Mas a gente pode sim tomar decisões e pode recorrer à palavra do Senhor para nos auxiliar nessa tomada de decisões. Ainda que sejam assuntos tão delicados como esse, né? Tem um livro do reverendo Weber Júnior, né, Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, da capinha laranja, que ele vai falar um pouco sobre como Deus fala, né, como a Bíblia, a palavra dele, nos orienta a tomar decisões. E ele vai desmistificar um pouco também, né, bem longamente, aí, essa questão de como Deus fala. Mas Davi,
naquela época vivia também, irmãos, inclusive, né, sobre ainda um tempo onde o cânon não estava fechado, né? Então tem uma diferença muito grande do momento que Davi viveu e do momento onde a gente vive, né? Hoje o cânon está fechado. A gente entende que a revelação cessou, a revelação escrita de Deus, né? E Davi, ele podia então esperar, que ele sabia, ele confiava que Deus iria responder a sua oração. E aí, finalmente, né, tudo isso foi o endereçamento, né, maravilhoso, o endereçamento de Davi. Ele sabe ao Deus que ele clama, mas existe um motivo, como eu falei, pelo qual ele lamenta, né? E eu já adiantei que a mentira está aí nos versículos 4 a 7, Davi falando que Deus, ele não se agrada da iniquidade, contigo não subsiste o mal, os arrogantes não permanecerão na sua presença, ele odeia todos os que praticam a iniquidade, destrói os que proferem a mentira. A gente está vendo aqui, irmãos, vários sinônimos, a poesia hebraica, né, tem essa característica, né, de trabalhar com sinônimos para intensificar alguma coisa, e ele está intensificando, então, justamente o problema dele, o que o leva a se dirigir a Deus, eram por causa dos mentirosos. Os inimigos de Davi, eles estavam se fazendo presentes. Os adversários dele, né, lá no versículo 9 também, ele fala sobre eles, que não há sinceridade, o íntimo é cheio de crimes, a garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Todo o texto está tomado, então, por essa ideia de que o problema que Davi está enfrentando é a mentira. Davi está lidando com mentirosos, está lidando com pessoas que o têm difamado, têm prejudicado o seu... Não sabemos se Davi era rei aqui nesse momento, né? Na verdade, também a gente não tem o contexto histórico do Salmo, mas que estava prejudicando nesse momento o Davi, nesse momento da vida que ele estava. E o Senhor não se agrada da iniquidade, e contigo não subsiste o mal, irmãos, é simplesmente por causa do caráter santo de Deus. Não há como o pecado subsistir diante de Deus, porque um Deus santo como o nosso Deus, irmãos, um Deus 100% santo, que o profeta Isaías nele enfatiza, né, essa santidade, justamente repetindo essa palavra, santo, 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 um Deus que a palavra fala que nele não há sombra de variação, um Deus que fala que nele não há trevas alguma, que ele é luz, que ele é a verdade simples e pura. Então, irmãos, esse Deus, diante desse Deus, o mal não pode subsistir. Os arrogantes não podem permanecer na presença desse Deus Santo. E aí a gente faz um link com a nossa aula de domingo, né, sobre o castigo eterno. É justamente porque os ímpios, os pecadores, os mentirosos, os arrogantes não podem permanecer na presença de Deus, que existe um lugar longe dessa presença, um lugar separado dessa presença, e um lugar também onde eles vão ser castigados por todos os maus que fizeram. O Senhor, ele odeia os que praticam a iniquidade. E é importante a gente lembrar desse versículo, irmãos, para que a gente não reproduza tantos palavra que eu queria usar, não é slogan, tanto esse vocabulário, né, gospel, esse modo evangelical de falar, né? E a gente ouve o quê? Que Deus, ele odeia o pecado, mas o que é que ele faz com o pecador? Que ele ama o pecador, né? E aqui o texto não fala isso, né? Pelo contrário, ele fala que ele odeia os que praticam a iniquidade. Não é somente a iniquidade, né? Mas os que praticam a iniquidade. Essas pessoas, elas são alvo do ódio de Deus. É uma palavra forte, né, irmãos? Quando a gente ouve assim, não é que Deus não gosta, Deus acha uma coisa que não é legal. A Bíblia põe em termos bem crus, né? Ele odeia os que praticam a iniquidade. Isso significa que Deus os rejeita completamente, porque eles são incompatíveis com a sua natureza sagrada e justa. É 100% incompatível com Deus. Eles são aquilo que Deus nunca tolera e nunca tolerará, que é o pecado, irmãos. O pecado precisa ser punido, o pecado ele precisa ser exterminado, porque não é possível
ele subsistir diante de Deus. Por isso que no versículo 6 ele usa essa linguagem de destruição, né? Tu destróis os que proferem mentira. Esse mentir que a gente viu tantos paralelos, né, no texto, engano, fraude, falta de sinceridade, mais na frente a gente vai ver sobre os crimes, que a garganta deles é sepulcro aberto. Esses, irmãos, serão completamente destruídos, porque Deus abomina. É algo que Deus, assim, a gente, no nosso vocabulário assim, nordestino, talvez, né, a gente diria, Deus entoja isso. É algo que é simplesmente desprezível a Deus, né? É algo que simplesmente não pode, Deus não pode, de fato, tolerar o sanguinário e o fraudulento. É interessante também, irmãos, a gente notar essa expressão sanguinário, né? Porque a gente é tão acostumado a falar de mentirinha branca, né? Pastor Edward falando aqui sobre o texto de Tiago, fazendo o link com o 9º mandamento, o mandamento da verdade, de não mentir. E a gente tem essa, né? Uma mentirinha branca, uma mentirinha só para não deixar, só para não ficar desconfortável, né? Algo do tipo. E a gente não consegue olhar, às vezes, para a mentira e ver que ela é algo sanguinário, né? Mas no momento em que esse texto foi escrito, no momento do mundo antigo, o direito, né, não era como hoje, o sistema de provas, prova pericial, câmera para todo lado, documento, isso e aquilo. O sistema, irmãos, era basicamente testemunhal, e a maioria das nações, na época de Israel, na época aqui que a gente está, que o texto foi escrito, aceitavam o testemunho de uma única pessoa. Israel era um dos únicos povos que a gente tem notícia, né, tem documentado, que exigia que apenas pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas alguém fosse condenado a uma pena capital. O povo, Deus, ele instituiu isso justamente para proteger as pessoas da mentira, porque a mentira, poderia naquela época ser de fato sanguinária, ela poderia levar à morte de alguém. As pessoas muitas vezes morriam por causa de mentira, elas eram julgadas, e Deus, ele é tão assim, né, maravilhoso, ele faz umas coisas de uma forma tão perfeita, que ele queria dar 2 oportunidades para a pessoa que estava mentindo, né? Ele falava também que aquele que havia denunciado era o primeiro que tinha que atirar a pedra. Era justamente ele que tinha que atirar a pedra. Porque uma coisa é você contar uma mentirinha, né? Outra coisa é essa mentira levar à morte de alguém e você ter que segurar a pedra que vai matar essa pessoa. É diferente. Deus, ele queria que as pessoas entendessem que estava a responsabilidade daquele sangue, a responsabilidade daquela mentira, o sangue que seria derramado por ela. Ela estaria matando aquela pessoa. Provérbios 18, 21, o autor fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida, irmãos, é algo assim... bastante interessante como a Bíblia lida, né, com a língua várias vezes, falando como esse órgão, né, tão pequeno é capaz de causar tanto estrago. E falar que é incompatível, irmão, simplesmente incompatível. Esse é um dos textos que eu mais gosto para pensar sobre o nosso dever de falar a verdade, né? Além, de claro, do 9º mandamento, mas quando agora eu esqueci quem é que fala isso, inclusive, mas tá. Quando fala que da nossa boca, de uma fonte de água doce, não pode sair água salgada. Então, como é que com a sua boca você louva e bendiz a Deus o Pai, e com a mesma boca você fala mal do seu irmão, você maldiz o seu irmão, você calunia o seu irmão, você mente para conseguir alcançar alguma coisa, você mente para não precisar fazer alguma coisa, enfim, por qualquer razão que seja. Irmãos, é muito interessante que, por mais que Davi lamente isso e peça que a justiça de Deus caia sobre eles, que o Senhor destrua, que o Senhor extermine, Davi entende o tempo todo que ele também está sujeito a isso. E é isso que eu queria que a gente pensasse hoje. Eu queria que a gente pensasse o quanto a gente precisa se proteger disso, o quanto a gente precisa ficar atento a isso, a sondar o nosso coração o tempo todo. Davi, ele fala no versículo 7, eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa. Ele não entra porque ele é muito bom, porque ele nunca mente, porque... Davi, né, irmãos? A gente está falando Davi, não precisa nem falar do pecado dele, que a gente já está cansado disso.
Mas Davi, ele sabe que ele só pode entrar na casa de Deus pela misericórdia do Senhor. Veja que Davi, ele não é arrogante. Ele critica os arrogantes, né, na verdade. E ele entende que não é porque ele merece, não é porque ele nunca mente, não é porque ele é perfeito, mas é pela riqueza da misericórdia do Senhor que ele vai entrar na casa de Deus. É a única forma que Davi pode entrar na casa de Deus. É confiando nos méritos de Cristo. Ele ainda não sabia que era Cristo aqui, claro, nesse momento, mas por causa das suas misericórdias, ele pode se prostrar no seu santo templo, no seu temor. Davi, ele entendia que ele precisava temer ao Senhor. Era algo que só Deus era digno. Como verdadeiro crente que Davi era, ele entende que ele é aceito à presença de Deus por conta de Deus e não dele. Ele não podia, ele não merecia. Era algo que Deus graciosamente o havia concedido. E tanto é assim, irmãos, que ele continua falando agora na terceira parte do Salmo, né? Falando e clamando para que o Senhor guie ele e conduza ele na justiça por causa dos meus adversários. Davi, ele não queria ser acusado justamente daquilo que ele estava acusando os seus adversários, né? Porque os irmãos já imaginaram a gente orando a Deus, em nome de Jesus, tem uma situação assim, assim, assado, aconteceu isso, fulano me prejudicou, falou uma mentira tal sobre mim tal, sendo que você sabe que hoje de manhã você falou uma mentira de outro irmão. É estranho, né, irmãos? É no mínimo estranho, né? É um tipo... tá muito iludido, muito cego de fato, e às vezes o pecado deixa a gente cego mesmo para algumas coisas, né? A gente tem um olho muito mais perspicaz, um olhar muito mais crítico, né, sobre o pecado do outro do que o nosso próprio pecado. Só que nesse momento Davi, ele clama a Deus que os caminhos dele sejam endireitados, né, que os caminhos deles estejam aplanados, no versículo 8. Porque ele não quer ser hipócrita. Davi não quer ser hipócrita. Ele sabe que depende da misericórdia de Deus. Ele sabe que ele pode errar. E de fato ele erra. E de fato esse erro vai causar sofrimento a ele, como a gente viu no primeiro Salmo do Lamento. Mas ele quer ser encontrado diante de Deus fiel. Ele quer que o Senhor o ajude, conduza ele, guie ele, e ele fala isso no Salmo 23, no Salmo 31, ele faz esse pedido que Deus o guie, que Deus o conduza e o direcione a estar sempre no centro da justiça de Deus. E ele faz isso usando o modo imperativo, né? Ele endireita, e o imperativo, irmãos, no caso, né, quando se refere a uma oração, só está expressando intensidade, tá? Ele não está dando uma ordem para Deus, não. Davi, ele não está determinando nada, né? Pelo contrário, a gente está vendo a atitude reverente de Davi, de se prostrar no seu santo templo, de entender que é pelas misericórdias do Senhor. E aí ele usa esse modo enfático, né, para dizer: Senhor, de forma bem enfática mesmo, endireita diante de mim o teu caminho, eu quero ser mais reto, eu quero ser mais certo. E, irmãos, é sério, como seria bom se a gente orasse mais por isso, né? Davi, depois de orar pelos seus inimigos, pelos seus perseguidores, ele olha para como ele entra na presença de Deus e ele pede: Senhor, me livra de ser igual, me livra de ser igual. Que o Senhor também nos ajude, né, irmãos, a nos lembrar também disso, nos lembrar que nós também precisamos depender dele, que nós também precisamos ser guiados e conduzidos na sua justiça. Mais uma vez ele se volta para os seus adversários, aqui no versículo 9, né? Porque na boca dos meus adversários não há sinceridade, nada do que eles dizem é firme ou resolvido. E isso, irmãos, é uma característica do próprio Satanás, que é dito na palavra como pai da mentira, onde nele não existe nada de verdade. Inclusive, Jesus fala algo, né, que até gera uma certa discussão aí, teológica, né, que ele é homicida desde o princípio, ou seja, desde sempre o diabo é mentiroso. Agora, desde que sempre é esse, né, aí a gente deixa para outra oportunidade. E o íntimo deles está cheio de crimes, é do mais profundo deles, né? E Jesus também disse que não é aquilo que o homem come que contamina ele, né? Não é necessariamente o que entra nele, mas é o que sai dele. O íntimo dessas pessoas
pessoas está cheia de crimes. E o Senhor também fala que a boca fala do que está cheio o coração. A garganta deles é sepulcro aberto. Tudo que eles dizem, os mentirosos, né, causam morte e arruína vidas por onde eles passam, né? E o sepulcro aberto fala da rapidez e da eficácia que às vezes uma mentira provoca, né? A destruição. A palavra, essa palavra sepulcro aberto é a ideia de uma cova mesmo, né? Que a pessoa caiu, né? Não foi bem fechada e você está passando e acaba caindo desprevenido naquele buraco, né? Naquele fosso. E com a língua lisonjeiam, que é o pior, né, irmãos? Esse daqui é cruel, porque a lisonja é você fingir algo, é aquele elogio, né? Aquela coisa, você querer ganhar a pessoa pelo elogio, você começa a falar coisas, né, boas a respeito dela, sendo que você não acha nada daquilo, você acha tudo, menos aquilo que você está falando da pessoa, né? E isso também é mentira. Isso também é essa falsa impressão, né? Causar essa dubidade, né? essa ambiguidade naquilo que a gente fala, também é uma forma de mentir. A nossa palavra, a Bíblia fala que deve ser sim, sim e não, não, e o que passar disso é do maligno, né? Nós precisamos, irmãos, de orientação divina, de fato, para não sermos achados como esses, né? Porque o que Davi pede para eles, no versículo 10, é que o Senhor declare os culpados e que eles caiam por seus próprios planos. O que nos lembra imediatamente também, aliás, pelo menos me lembra, né, imediatamente do caso de Ramã, lá em Esté, né? Ele cai por seus próprios planos, literalmente, né? Ele acaba enforcado na forca que ele manda levantar para Mordecai, lá no livro de Esté, lá na Pérsia do século V a.C. Essas pessoas que mentem, essas pessoas que passam a vida enganando, ludibriando, elas vão cair, irmãos. Elas vão acabar caindo nos seus próprios planos. E ainda que alguma delas não caiam, né? Porque às vezes a gente diz assim, olha, esse papo de crente é um papo meio assim, sabe? Eles dizem uma coisa, mas na vida real a gente vê outra, né? Na vida real a gente vê as pessoas que mentem, ó, bem. A gente vê as pessoas que mentem prosperando, a gente vê as pessoas que mentem sendo privilegiadas de alguma forma, pegando um atestado falso, né? Esse negócio de atestado é uma coisa, né, irmãos? Esse negócio de atestado, vou te dizer, viu? É uma forma que muita gente acha de engabelar o trabalho, né? De ganhar um dia, dois, tá enfim, com alguma coisa. Às vezes, se tiver ainda com dor de cabeça, né? Mas às vezes conhece um médico mesmo, conhece alguém e se faz uso desses meios, né? E você pode pensar, eu não vejo essas pessoas sendo prejudicadas, né? Pelo contrário, eu só vejo essas pessoas sendo beneficiadas com a mentira. Mas, irmãos, mais uma vez, os nossos olhos, eles precisam se levantar dessa terra, né? Os nossos olhos, eles precisam olhar para aquilo que a gente falou domingo. A gente precisa lembrar qual vai ser o futuro deles. Foi isso que confortou o salmista também, quando ele teve essa mesma dúvida. Ele disse, mas no final das contas, eu olhei para o fim deles. Quando eu entrei na casa do Senhor, eu me dei conta de qual vai ser o fim deles. Então, eu fiquei em paz. A vingança pertence ao Senhor, irmãos. A vingança pertence ao Senhor. Um dia, os filhos do pai da mentira vão estar no mesmo lugar que o pai deles, né? Vai estar todo mundo no mesmo lugar. Todo mundo sofrendo as consequências das suas muitas transgressões. Como o salmista, ele declara. Eles... não é, e o que Davi fala, irmãos, também um cuidado que a gente deve ter, não é simplesmente uma vingança pessoal, né? Porque às vezes esse tipo de salmo, né, dito imprecatórios, né, quando o salmista ele deseja, né, que algo que a gente considera ruim, né, entre aspas, aconteça com alguém, dá a ideia de que é alguém vingativo, né? Olhe para Davi, ele reconhece que é pela misericórdia que ele entra na casa de Deus, mas para os outros agora ele pede que Deus declare os culpados e que eles caiam por seus próprios planos.
Mas isso não é uma vingança pessoal de Davi, irmãos, porque os ímpios, antes de serem inimigos de Davi, eles são inimigos de Deus. O pecado, aqueles que pecam, né? Os pecadores. Romanos vai dizer que nós estávamos nessa condição, inclusive, né? De inimigos de Deus. Todo aquele que peca, o pecador, ele é um inimigo de Deus primeiro. Então, quando Davi pede tudo isso que ele está pedindo, não é simplesmente... A gente não pode ver isso como se fosse uma vingancinha dele, sabe? Algo, ele está sofrendo e ele fala, então agora eu vou orar. Você vai ver o que eu faço. Eu vou orar agora para Deus te castigar. Antes de serem inimigos de Davi, os ímpios já eram, por natureza, por definição, inimigos de Deus. Mas o Salmo, né, irmãos? Esses Salmos de lamentação, eles têm que ter... alguns são difíceis, né, para a gente encontrar, mas eles têm que ter uma esperança, né? E tem um mais aqui no final. Tem um motivo para Davi se alegrar aqui, embora ele estivesse sofrendo com esses mentirosos. No versículo 11, mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Cantem para sempre, porque vocês têm um defensor, porque vocês têm um advogado excepcional, um advogado que está pronto a defender vocês e está pronto a proteger vocês de todas as mentiras. Irmãos, porque esse advogado, ele é a verdade. Ele se declarou a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. E diante dele, toda a verdade vai prevalecer, irmãos. Diante do nosso Senhor Jesus Cristo, toda verdade há de prevalecer. E é por isso que nós temos um motivo de cantar de júbilo para sempre. Porque nós amamos esse nome. Nós amamos o nome daquele que um dia vai fazer com que todas as obras dos homens, até as encobertas, sejam reveladas diante dele. Deus, o salmista pede, então, que aqueles que amam o nome dele lembrem-se da proteção que Deus lhes oferece. Pois tu, Senhor, versículo 12, abençoas o justo e como escudo o cercas de bondade. Irmãos, é engraçado, né? Quem está falando desse salmo é Davi, como eu falei, a gente não sabe o momento, né, em que ele escreveu, mas muitos dos salmos que ele escreve foi depois do pecado, de fato, de Batseba. E é engraçado ele falar, né? Pois tu, Senhor, abençoas o justo. Quem é que pode ser justo diante de Deus, né, irmãos? Isso que deve deixar a gente extremamente grato e extremamente feliz pelo que nós estamos aprendendo em Romanos, porque é Deus quem nos justifica, é Ele quem nos declara justo. Se não fosse Ele, irmãos, não tinha um justo. Romanos também fala isso, né? Paulo fala isso aos Romanos, não há um justo, um sequer. Quando Pedro prega ali, né, depois do Pentecostes, no dia de Pentecostes, né, depois da experiência das línguas de fogo, as pessoas depois que ele prega, as pessoas perguntam, mas quem pode ser salvo então? Como assim? Era algo tão maravilhoso que ele estava falando que as pessoas perguntaram, como é que a gente pode ser salvo? E Pedro falando, através de Cristo. Ele é a forma pelo qual nós podemos ser declarados justos. O Senhor abençoa o justo e as únicas pessoas que podem se considerar justas é aquelas que o Senhor justificou. É aquelas por quem Ele pagou o preço. É aquelas pelo qual Jesus, Ele nunca mentiu, irmãos. Ele nunca mentiu para que a sua justiça, o fato dele nunca ter mentido, fosse imputado a cada um de nós pecadores miseráveis, inimigos da cruz de Cristo. E Ele nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. E diz, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que matava, não mate mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Ele nos transporta de uma condição para outra, irmãos. E nos exorta a viver diante dEle, nos seus caminhos. E como escudo, Ele nos cerca da sua bondade.
as relações de Deus, né, para com o seu povo, formam esse escudo protetor ao seu redor contra todos os planos maliciosos dos enganadores, dos perversos. E, de acordo com o Salmo 30, versículo 5, a bondade do Senhor dura para sempre. A bondade do Senhor dura para sempre. Irmãos, nós, assim como Davi, devemos lembrar que nós também estamos sujeitos a isso. Nós também estamos sujeitos a mentir. Nós também estamos sujeitos a variados outros pecados. Mas a única forma de entrar na presença de Deus é ter sido justificado por Cristo. Porque Ele não tolera de outra forma, irmãos. Não tem como entrar, estar diante de Deus sujo, está diante de Deus com as mãos sujas de sangue, está diante de Deus com as vestes manchadas. A gente viu até recentemente, não foi, Wellington? Aquela lição que foi você que deu de Zacarias, né? Lá no livro de Zacarias, né? A figura de Josué trocando as vestes sujas, simbolizando então a limpeza que Deus faz para que a gente possa estar diante de Deus. Vamos, nesse momento, então, orar, irmãos, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nos livre, que nos ajude, né, a vencer. Irmãos, porque, olha, especificamente a mentira, criou-se, né, até nos manuais aí de psiquiatria, até uma definição, né, da tal mentira patológica, porque ela é algo meio que até viciante, né? Às vezes, algumas pessoas começam a mentir, e acaba se tornando um vício, né? Se tornando um ciclo aí difícil de quebrar. Às vezes difícil de voltar atrás, né? A gente assistiu um filme um tempo desse atrás, onde o protagonista conta uma mentira, né, para uma família, e aí depois não sabe como voltar atrás, e isso se torna algo muito mais danoso, né, para aquela família, porque a mentira vai levando a outra. Que o Senhor Ele possa nos ajudar a quebrar com qualquer tipo de ciclo vicioso, né, irmãos, de pecado, que talvez nós lutemos contra ele. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos. Pai amado, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque naturalmente, Senhor, nosso velho homem, a nossa velha natureza, Senhor, Pai, constantemente, Senhor, ela tenta se levantar, Pai. Nós constantemente, Senhor, queremos o caminho mais fácil. Nós queremos, Senhor, aquilo que parece ser mais fácil no momento, e às vezes nós abrimos mão dos nossos princípios, Pai, soltamos uma mentirinha e achamos que isso não tem problema. E, Pai, e às vezes isso não nos incomoda mais. E eu te peço, Pai, que se nós não estivermos mais incomodados com isso, que o Senhor, pela Tua graça, Deus, pela Tua misericórdia, volte a nos incomodar, Pai. Volte a nos incomodar, Deus, para que nós, assim como o salmista, clamemos que o Senhor endireite os nossos caminhos diante do Senhor. Pai, Deus, é somente se o Senhor, Pai, é somente por causa dos méritos de Cristo nos justificando que nós podemos ter acesso ao Senhor, Pai, entrar na Tua casa, nos prostrar no Teu santuário, mas nós temos que fazer isso com temor, Deus, não simplesmente barateando a graça, Deus, e vivendo no pecado como o povo da época de Paulo falava, para que a graça prevalecesse, Deus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, Senhor, como diz a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a nos importarmos, Senhor, mas com os pecados que desagradam tanto, Senhor, que o Senhor odeia, que o Senhor abomina, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Pai. Ajuda, santifica a Tua igreja, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, Senhor. Amém.